Olá, queridos estudantes da EJA! Estamos aqui de volta com a nossa aula de leitura e produção textual. Vocês se lembram que na última aula, na nossa primeira aula, nós falamos sobre o texto narrativo? Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade a isso. Nós falamos como é essa tipologia narrativa, as características que tem, e hoje nós vamos continuar com foco nisso aqui, olha só, vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre o conto, tá bom? O conto é um gênero da tipologia narrativa, ok? O conto é um texto que conta uma história curta. Essa é a principal característica do conto, ok? Tem poucos personagens. Em geral, assim, tem muito pouco, pode ter um personagem apenas. É suficiente. Tem que ter personagem, um já basta. Por quê? Como é uma narrativa curta, não dá para desenvolver muitos personagens. Concorda comigo? Perfeito. Então vamos continuando. O conto tem começo, meio e fim. Porque como toda história, quando nós contamos, precisa de um começo, que é a contextualização. A gente prepara o leitor para o desenvolvimento do texto, que é o meio, e depois vem um fim, que nós chamamos por um nome específico aí. O conto também tem o que nós chamamos de conflito, e de desfecho. Desfecho é justamente o fim, tá, gente? O conflito é um problema e o desfecho é o final da história. Esse conflito, quando nós falamos de conflito, é um problema. Esse problema é o que dá graça ao conto. O conto acontece, é uma história que acontece para contar algo que envolve um problema. Esse problema pode ser da vida prática, pode ser um problema físico, pode ser um problema emocional da personagem, pode ser um problema que aconteceu em um determinado momento da sua vida, e o desfecho é de que forma que essa situação se resolve. Pode acontecer nesse final ser um final aberto. Sabe aqueles filmes que não contam o final pra gente? Dá uma indicação e a gente aqui tem que pensar o que aconteceu depois? Então, isso seria um final aberto, mas em geral, os contos apresentam um final pra gente, que é como aquela situação se desenrolou, sabe? O famoso final feliz ou final infeliz é como se fosse uma conclusão da situação, um fechamento da situação. Continuando. Agora nós vamos fazer a leitura desse conto juntos, porque você já entendeu o que é o conto, você vai ver na prática um conto para a gente analisar. Durante 20 anos, Helena atravessava o mesmo corredor da casa antiga, sempre desviando o olhar da porta trancada no fim. Lembra que eu falei que o conto tem um começo, que é uma contextualização? Então nós temos... Já começa o quê? Mostrando pra gente personagem, mostrando um cenário aí, que seria a casa dela e uma situação. Que situação é essa? Da Helena sempre passar por aquele corredor da casa, desviando o olhar da porta trancada. Era o antigo quarto do pai, morto há 2 décadas, pouco antes da briga que fez com que todos se afastassem. Naquela manhã, sozinha na casa e cansada do silêncio que a envelhecia mais do que os anos, ela sentiu algo diferente. Pegou a chave enferrujada no fundo da gaveta e caminhou até a porta. Suas mãos tremiam. O problema não era com a porta, era com o passado, com tudo o que foi dito e o que não foi. Girou a chave. O quarto estava intacto. Pó e memórias dançavam no ar. No centro, uma carta. Se um dia você voltar aqui, saiba que nunca deixei de te amar. Me perdoa. Quando tem essas aspas aqui, gente, é porque é a reprodução, Está reproduzindo aquilo que estava escrito na carta. Helena chorou não por dor, mas por ter esperado tanto tempo. Muito bem, esse é o nosso conto.
Então, lembra o que eu falei com vocês? Que o conto tem determinados elementos? Vamos analisar juntos, então, os elementos desse conto. Ele teve um começo? Teve personagem? Qual foi o desenvolvimento, o meio dessa história e como que a história acabou? Então, me segue aqui para a gente repassar isso juntinho. Vem comigo. Personagens. Então, nós temos a Helena, que a Helena é uma mulher adulta, solitária, marcada pelo passado. O pai é citado na história, mas não aparece mesmo assim com uma atuação. Se você colocasse aqui, também não estaria errado, porque tem uma participação desse pai do passado que deixou uma carta, né? Espaço é o lugar, gente, é a casa antiga, carregada de memória e silêncio, o corredor, o quarto. O tempo, tem uma marcação de tempo quando ele fala lá, 20 anos após um conflito, né? Não, 20 anos, tinha 20 anos que ela não entrava naquele quarto. Então, a gente tem uma localização no tempo, uma informação de tempo. Que informação foi essa? E o conflito aí? Qual é o problema que aparece nesse conto? O conflito é interno e emocional. Seria aquele ponto, aquele momento em que a Helena, ela resolve enfrentar o passado, não é? Então, fala lá que tinha 20 anos que ela passava por aquele corredor e nem olhava para o quarto, não entrava no quarto. Quando ela resolve entrar, cria-se uma situação que nós chamamos de conflito, que seria uma situação que gera uma certa tensão na gente, e a gente fica na expectativa, o que vai acontecer depois? Então, essa história está sendo contada para chegar nesse ponto em que a Helena confronta o passado dela, o que aconteceu nesse passado. E o conto tem uma coisa também, assim, dependendo do tamanho do conto, se ele for um conto muito pequenininho, não dá tempo. Mas se é um conto maior, tem o que nós chamamos de clímax. Clímax é o momento de maior tensão, assim, nas novelas a gente vê muito isso, principalmente quando chega o sábado. Por quê? Cria uma situação de tensão que a gente fica, ai meu Deus, o que vai acontecer? E só vai resolver essa situação na segunda-feira? Então, são clímax, né, que vão sendo criados, situações para deixar o telespectador, no caso do conto, é o leitor, para deixar o leitor curioso sobre o que vai acontecer. Qual é o clímax, então, desse conto? Segue aqui comigo. O clímax é quando ela decide abrir o quarto. Por quê? Porque a gente não sabe se a experiência dela vai ser positiva, se vai ser negativa. Nós compreendemos que tinha um problema. Ela não entrava naquele quarto, por quê? Bom, é muito fácil. A gente entende que algo limitava, algo incomodava ali. Qual é o desfecho? Ela encontra a carta e liberta a si mesma da culpa, da espera. Nós entendemos que tinha um problema entre ela e o pai, e aquela carta dissolve esse problema. É como se o pai do passado voltasse para falar algo que ela precisava muito ouvir. E aí ela se sente culpada porque, nossa, eu poderia ter me libertado, né? Eu poderia ter essa palavra de amor e de carinho do meu pai há tantos anos atrás, e eu não fiz isso. Então o desfecho é isso, é essa situação em que ela descobre que todo aquele sofrimento que ela passou nos últimos 20 anos poderia ter sido muito diferente, que o pai teve um arrependimento, né, e quis demonstrar que esse amor que sentia pela filha. Bacana, não é? Então, olha só, o conto é um texto curto, conta pra gente uma história e ele consegue promover um envolvimento da gente com essa história, certo? Uma identificação, talvez. Alguns contos são emocionantes. Eu, particularmente, achei esse emocionante. E você? Continuando aqui, então. Vamos brincar com o conto? Agora eu tenho uma proposta para você. A nossa proposta é o seguinte. Nós vamos trabalhar com esses gêneros e as tipologias textuais, mas nós não queremos que isso seja algo pesado. De modo que vocês se apropriem, vocês vivam os textos para depois produzir também, certinho? Então, nós vamos ler um conto juntos. E depois eu sugiro que vocês façam uma dramatização, mas eu explico logo mais.
ponto de ônibus. Toda manhã, no mesmo ponto de ônibus, Dona Marina chegava com a cara fechada e o relógio na mão. Não gostava de esperar e não gostava de gente. Esse ônibus está atrasado de novo. Isso aqui é uma bagunça. Júnior, o rapaz de fone de ouvido, nem percebeu o resmungo. Estava rindo com algum vídeo no celular. Esses jovens de hoje vivem rindo de besteira. Quando tem o travessão, é a fala da personagem, né? Zé, operário da construção, estava calado, encostado no muro. Era sempre assim, ninguém se falava, cada um no seu canto. Mas naquele dia o ônibus demorou mais do que o normal. Sol quente, todo mundo cansado e em silêncio. Até que Dona Marina, surpresa com o próprio gesto, falou: "Alguém quer uma bala de menta?" Júnior tirou o fone. "Quero sim, obrigado, dona. Tá calor demais hoje, né?" Zé sorriu pela primeira vez. "Nem me fale, tô desde as 6 em pé." E de repente, o silêncio virou conversa. Um ponto de ônibus virou ponto de encontro. O motorista parou e riu ao ver a cena. "Agora sim, hein? Até parece que combinaram." Dona Marina sorriu. Pela primeira vez em anos, ela entrou no ônibus mais leve e nem olhou o relógio. Beleza, esse foi o nosso conto. Conto para esse momento da aula. Qual é a minha sugestão? Que vocês façam uma leitura dramatizada, que distribuam os papéis. Uma pessoa vai ser o narrador, então o narrador, ele conta a situação, né, apresenta o contexto, e tem as personagens. Que personagens são? Dona Marina, o Zé, o garoto do celular e o motorista de ônibus, que precisa. E vocês vão fazer um pequeno teatrinho, coisa rápida, de improviso. Se a turma for grande, a gente pode fazer 2 grupos diferentes, faz uma primeira encenação e depois uma segunda encenação. E vocês podem ir lendo, pode deixar aí a televisão e o texto e vocês vão fazendo a leitura, tá bom? Isso para a gente vivenciar o conto, para gravar, fixar esse gênero textual que conta uma história curta, você viu? Quando vocês forem fazer a encenação, gente, 2 minutinhos a gente contou a história inteira, para você perceber que é uma história curta. E além disso, eu quero propor isso aqui, olha só. Em grupo, vocês vão procurar depois identificar quais são os personagens, que tipo é o narrador personagem ou é o narrador observador, aquele que não participa da história? Qual é o espaço, o lugar onde a história acontece? E o tempo? Tem alguma indicação de tempo em que essa história acontece, a duração dela? E o conflito? E o desfecho? Então vem comigo. Conflito é a situação, problema que existe ali, que precisa depois ter uma finalização, ter uma solução. Então, vocês, depois que fizerem a encenação, vão discutir e identificar esses elementos do conto. Porque na próxima aula, a gente dá continuidade a esse gênero e nós vamos produzir texto, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui e boa diversão para vocês aí na sala.